Começa falando desse acidente com um avião no Amazonas, que inclusive havia mineiros dentro desse avião que infelizmente morreram, né? O translado dos corpos desses mineiros mortos na queda do avião, lá no município de Barcelos, no Amazonas, deve acontecer na manhã dessa segunda-feira. Ao todo, 14 pessoas morreram. O avião caiu quando tentava se aproximar do aeroporto dessa cidade, que fica a mais ou menos 400 quilômetros da capital amazonense, no último sábado. Chovia forte na ocasião. Agora, Eduardo Costa, o ponto que parece importante citar nessa conversa toda é o modelo dessa aeronave, que é o Embraer EMB-110, conhecido como Bandeirante, que já se envolveu em alguns acidentes aí pelo Brasil. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. No começo da minha carreira, eu trabalhava na assessoria do Francelino Pereira, de sábado e domingo, a gente viajava para esse interior e tinha um Bandeirantes que normalmente transportava o governador, de vez em quando a gente ia. Eu sempre achei que ele balançava demais, mas, ô Júnior, eu não quero discutir aqui a aeronave, o acidente. Nós todos sabemos que acidentes aéreos acontecem com raridade, que não devia assustar ninguém. Ninguém devia ter medo de andar de avião. Com essa gravidade de 14 mortos, nós não tínhamos nenhum em Minas desde 2011. 2011. Então, o medo eu tenho é da 040, é da 381, nos dois sentidos. Medo eu tenho do anel rodoviário. O acidente acontece. E eu escutei algo ontem da cunhada de uma das vítimas, que eu acho que resume bem a história. Ela falou assim, olha, a família está consolada porque ele morreu fazendo o que queria. E entre amigos. Morrer, Júnior, não tem graça nenhuma. Eu não estou com pressa. Mas se eu pudesse, eu queria escolher isso. Dentro do avião, a caminho de uma pescaria, morrendo de rir com os amigos. É parte da vida. Eu acho que nenhum familiar vai sofrer além do necessário do choro de 3 dias, que a gente tem que chorar mesmo. Mas todos estão consolados. Essa turma morreu na maior farra. Você viu os vídeos? Morreu na farra. Chegou a hora, chegou. Quem entende de avião diz que é um avião ultrapassado, que no auge lá da vida dele, né, era conhecido como caixão voador. Diz que embarcava passageiro e saía sobrevivente. A Rita, eu vi ela comentando ali, eu estava fazendo os textos para o Conversa de Redação, eu vi ela comentando assim, eu já voei nesse avião aí, você conhece, né, Rita? Bom dia. Já passei, assim, um certo aperto. Ele fazia alguns voos regionais e eu fui visitar no sul do Rio Grande do Sul, e ventava muito. Eu tinha ido visitar Ipiranga. E eu lembro que a gente desceu no aeroporto, o vento veio e tiveram que laçar o avião. Então tiveram que laçar para que o avião não fosse levado pelo vento e a gente dentro. Mas ainda, pelo menos, estava em terra, não estava no ar. E a outra vez foi visitando as instalações das usinas da CEMIG. Então a gente estava no Bandeirantes e o grande Michalik, né, era uma tarde, aí pegamos o avião em Uberlândia, que o pessoal era de Uberlândia. E só sei que o avião começou a chacoalhar muito. O Michalik teve uma ótima ideia, mandou abrir uma garrafa de uísque e serviu para todo mundo. Todo mundo então, relaxa. Se a gente caísse, a gente ia cair rindo e brincando, como o pessoal da pescaria. Mas morrer não tem graça e é óbvio que todo avião, né, todo equipamento deve ser checado e deve ter a sua manutenção sempre bem feita, né? E a gente não deve ter medo de andar de avião. Ô Edilene Lopes, se é um avião conhecido nesse meio da aviação como um avião que não era seguro, eu fico sem entender por que até hoje esses aviões estão rodando por aí. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, Júnior, eu sou de uma família de pescadores, né? Meus primos anualmente pescam, vão para o Pantanal. Meu sogro organiza pescarias em locais remotos em que só se chega de aviões pequenos, como esse avião, por exemplo. Também organiza essas pescarias anualmente. Meus sentimentos aos familiares desses pescadores que iam para um momento feliz e acabaram não voltando. E essa questão que você coloca é uma questão a se pensar. Será que aeronaves mais seguras poderiam chegar a esse destino? Porque normalmente esses aviões pequenos, eles pousam direto nas pousadas que são responsáveis pelas pescarias desses locais mais remotos que não tem nenhuma infraestrutura. Então, normalmente não tem aeroporto, não tem pista grande, não tem nada. É algo um pouco mais improvisado, um pouco menor, para que esses aviões pousem direto nos locais das pescarias. Então, tem que ver se tem infraestrutura também para receber um outro avião que não esse tipo de avião. Eu acho que essa situação em específico tinha uma questão de condição climática, e quando as condições climáticas são difíceis e os aviões
aviões são menores, há uma coisa muito comum de se acontecer em outros acidentes aéreos no Brasil. A gente já observou isso, que é a desorientação espacial. O piloto não sabe onde ele está, as condições climáticas ficam tão difíceis que ele não consegue se localizar e aí acaba sofrendo um acidente. Pode ter sido isso, pode ter sido falha mecânica, pode não ter sido manutenção, pode. São várias as possibilidades e aviões aéreos se trabalha com muitas possibilidades do que poderia ter provocado acidentes. Temos que aguardar as investigações e seja qual for o resultado, ele deve ser considerado um parâmetro para que não se ocorram mais acidentes como esse, como em tudo, né, Júnior? As situações difíceis deixam algumas lições, então eu acho que essa é uma que nós vamos ter que refletir sobre ela depois. O que seria a causa desse acidente e como se portar depois dessa ocorrência que levou 14 pessoas, dentre elas 5 mineiros. Ô, Silvana Lobo, a Edilene lembrou da investigação que fica a cargo agora do CENIPA, né? Essa investigação geralmente muito séria e é muito interessante também outro ponto que a Edilene toca. Geralmente essas investigações com queda de avião ou, enfim, quando o avião derrapa, sai da pista, enfim, eles sempre pegam essa situação para evitar novos acidentes. A aviação é desse jeito. E geralmente, quando saem os relatórios do CENIPA, é aquela história, né? Nunca é uma coisa só. É um monte de erros, uma confusão de erros que desencadeia em um acidente tão sério assim. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, isso que a Edilene falou a respeito de investigação do acidente é extremamente importante. Eu sou daquela turma que eu tenho medo. Quem tem medo e eu tenho medo de avião. O trem tá no ar, quem segura aquilo? A mão de Deus. Vai que Deus tem uma coceira debaixo do braço pra você coçar. O avião se lascou todo. E aí, gente, é o que a gente tem que ver. É um avião que não é um avião de grandes portes, é um avião pequeno. O lugar, certamente, uma pista que não vai ser aí nada sensacional, mas eu acho que o mais grave é o tempo, sabe? O tempo, os fatores aí climáticos, eles são muito importantes. E chovia muito naquele momento. Exatamente. A gente tá vendo que na Amazônia tem chovido demais e direto. Aliás, lá chove direto, né? Mas numa situação dessa, que era uma chuva muito forte, o ideal não seria que se aguardasse, que não fosse, que eu acho que isso também deveria ser contado. Então, claro, vai ser investigado, não tem dúvida que o fator chuvarada vai ser um dos fatores, mas tem que ser observado o que foi. E se é um avião que já é ultrapassado, ele precisa ser melhorado, né? E as pessoas também, é isso, ninguém prevê isso, ninguém acha. Porque do mesmo jeito que já houve alguns acidentes com esses bandeirantes, já houve milhares de outros voos que não teve nada. Então, se você for contar, a porcentagem é muito pequena. Aí cada um tem que se precaver, né? Ou não vai, ou vai a pé, ou vai de bote, ou vai nadando, ou pesca em outro lugar mais perto. Mas a gente entende isso. É um acidente, gente. Acidente é acidente. E como disse o Eduardo, as pessoas vão morrer. Gente. Todo mundo vai morrer, graças a Deus, né? Diga-se a propósito. Então, se for para morrer, que seja assim, pelo menos, alegre, feliz, e não doente num tubo, né? Num hospital depois de anos.